Bem, vamos iniciar mais um programa Sementes Literárias comigo, Luciano Melo. E hoje eu apresento para vocês uma obra simples, singela. Simples, mas não simplória, né? E vocês vão entender por quê. E na realidade eu queria, ao mesmo tempo que eu vou apresentar a obra, eu queria prestar uma homenagem, dessa vez não ao autor, mas a dedicatória, né? A quem fez a dedicatória a esse livro me foi presenteado. Esse livro é de Mário Sérgio Cortella, Qual a Tua Obra? E vocês podem ver aqui a dedicatória. A dedicatória é do meu sócio e amigo Carlos Eduardo. E por que eu estou oferecendo a ele como homenagem, né? Como gratidão ao livro, não só pelo conteúdo do livro, que para quem me conhece sabe que as reflexões filosóficas, né, elas são assim muito pertinentes dentro da minha visão de mundo, dentro daquilo que é provocar e mover o homem contemporâneo a pensar e ousar ser algo diferente daquilo que ele é. Eu acho que a filosofia, não só como ciência, mas como saber, é aquilo que nos convida a existirmos a partir do nosso pensar, né? Então, as provocações, e não é à toa que esse livro se chama-se Inquietações Provocativas sobre Gestão, Liderança e Ética. Então, ele nos convida a nos inquietarmos diante desses temas por relatos, por histórias, né? Por, como ele diz, retratos e recortes da vida que ele juntou nesses temas aparentemente distintos, mas que todos eles, né, convergem a partir de um olhar da natureza humana sobre a experiência do cotidiano. E quando eu trago esse agradecimento, é exatamente porque esse livro, quando o meu sócio agradece aqui na dedicatória, me faz essa dedicatória, ele me faz uma proposição, inquietação, né? E aí ele diz: Luciano, o que é que falta para você produzir a sua própria obra? Que esse livro possa inspirá-lo a você produzir o seu próprio livro. Eu acho que ele já faz essa conexão, porque ele de ao ponto me reconhece nessas digressões, nessas reflexões filosóficas, né? Como um amante desse pensamento, mas também pela lógica como o livro foi escrito, né? A partir desses recortes, desses olhares diversos e difusos para a natureza da vida, mas que nos convidam a caminhar diante dela. E, de fato, meu livro nasceu depois, então fica aqui a gratidão, meu sócio, amigo Carlos Eduardo. E falar um pouquinho sobre a obra, né, é olhar também um pouco para a natureza desse homem, Mário Sérgio Cortella. Um homem que reconhecidamente, né, milita dentro dos conhecimentos do arcabouço epistemológico da filosofia, né, com envergadura para tal, um homem que já ocupou cargos, né, lugares aí de destaque na nossa sociedade, como secretário de Cultura, mas ao mesmo tempo que é capaz de brincar com essas palavras a partir do jogo, da troca, né? Então é um homem que constrói uma linguagem muito particular, capaz de traduzir um universo tão denso e rico dentro de algo que simplifica o olhar das pessoas. Então, ele nos convida a brincar de fato com esses textos do ponto de vista de sermos coautores da nossa jornada, né? Para que a gente possa questionar o status quo e a partir daí mudarmos as nossas escolhas. E aí ele faz isso sobre temas distintos, né? Ele traz reflexões sobre a natureza do trabalho, não só o trabalho do ponto de vista, né, do aspecto econômico, social, do seu impacto, mas como origem, né, como berço. E aí ele faz a conexão do trabalho com o tripalium, né, que é a origem da palavra trabalho. O tripalium era exatamente os instrumentos de tortura, né? E aí, por que esse trabalho precisa estar associado à dor, a sofrimento, à punição? Então são reflexões que nos convidam, e muitas vezes a gente diz para os nossos filhos, né? O pai vai trabalhar porque precisa trabalhar. Mas é porque eu preciso ou porque eu quero? Esse trabalho precisa vir de um lugar de escolha. E aí ele olha, né, até como origem, como pecado original. Tirarás do suor do teu rosto o teu sustento. O trabalho vem como punição, como expiação. Então que se faz necessário ressignificarmos esse trabalhar a partir de um outro olhar. Ele faz brincadeiras, né, que eu acho assim, maravilhosas do ponto de vista da crítica provocativa, né? Que é a consciência da nossa pequenez diante da vida, né? Onde muitas vezes pessoas se arvoram do poder para se acharem algo diferente daquilo que é a humanidade. E ele brinca com essa expressão: você sabe com quem está falando? E ele diz: você tem tempo? Dentre bilhões de galáxias, bilhões de planetas, milhões, né, e bilhões de seres humanos, você é apenas mais um. Nos colocarmos nesse lugar de humildade diante da totalidade da vida, né? E isso ressignifica a nossa trajetória, porque muitas vezes a ilusão do ego faz com que a gente ache de fato que somos algo superior a algo,
ou a alguém. Então são reflexões que nos convidam de fato, de maneira muito simples, a viajar nesses atributos, né, da natureza de ser humano, né? Ele faz brincadeiras sobre a mudança, onde existem dois estados nesse processo de mudança, né? Que é a cautela imobilizadora, esse lugar onde eu congelo diante da experiência e aí passo a ser um detrator da mudança, ou muitas vezes um ímpeto inconsequente, né? Onde também me coloco em situações de risco por ser, né, cair na lógica da tentação do modismo. Então existe o equilíbrio, meio termo. Então, enfim, o livro é uma delícia, né? E nada mais justo do que homenagear o meu sócio a partir daquilo que foi a produção da minha própria obra, né? Então fica aqui a gratidão e leiam, porque ler é a maior de todas as viagens. Porque quem não muda sua mente, permanece semente.